Olá! Começa agora o Uberlândia de ontem e sempre. Um programa dedicado à história, memória e cultura de nossa cidade. O História nas Escolas vai falar sobre o patrono da Escola Municipal Milton Magalhães Porto. O Celcices desta semana fala sobre companheirismo. O quadro Passeio pelo Passado fala sobre a banda municipal da cidade. No Papo Gerais, a primeira parte da entrevista com Panayotis Emanuel Tsaksaks. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Fique com a gente, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa. O que permanece é a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. O programa começa com a exibição de mais uma escola no História nas Escolas, que incentiva alunos a pesquisarem tudo sobre o patrono da sua escola. Essa semana é a vez da Escola Municipal Professor Milton Magalhães Porto. Quem é Milton Porto? Saber qual foi a inspiração dele para virar professor? Como Milton Porto era, qual foi a melhor lembrança? Eu queria saber se você lembra alguma história do Milton Porto. Milton Porto foi um homem taxado para a vida que ele teve. O destino dele foi vir para Uberlândia e começar a trabalhar como professor, e daí tudo foi acontecendo. Sobre a educação, ele foi adquirindo essa ideia e essa opinião bem mais para frente, com toda a experiência que ele estava tendo. Ele sempre pregou e sempre achou que a educação começa do berço. E que a gente educa, professores principalmente, nós educamos através do exemplo. Ele era muito brincalhão. Agora, a postura dele como professor, como diretor de escola, não era severa. Ele era um amigo. Quando algum aluno cometia alguma falta mais grave, tudo, ele era chamado à diretoria, mas ele era ouvido e ele conversava com as pessoas, né? Então, isso ele transmitia para a gente uma segurança muito grande. O professor Milton, naquela época, já sabia que um professor, para ensinar, tem que continuar sempre aprendendo. Então, o que é que ele fazia nas férias? Ele reservava um período das férias e chamava para irem ao Liceu de Uberlândia muitos professores, outros educadores, chamava os professores também, e os professores tinham aula nas salas de aula e tinham palestras para aprenderem uma série de outras coisas, para quando o ano começasse poder contar essas coisas para os alunos e melhorar a maneira que eles estavam aprendendo. Tive o privilégio de conviver com ele e de frequentar a escola. Eu fui aluna da escola, eu morei na escola que ele fundou. Este colégio Liceu de Uberlândia foi fundado sendo um internato. E será que ele só estudava? De manhã, de tarde, de noite, ficava todo mundo estudando assim? Ele era um grande educador. Um educador tem que saber quais são as necessidades das pessoas que ele está educando. Brincar é muito bom, correr é muito bom, fazer esporte é bom? Então,
no Liceu de Uberlândia tinha um ginásio coberto, uma quadra de esportes cobertas enorme e tinha um palco. O professor Milton Porto contratava e chamava grupos de teatro para virem de outras partes do Brasil para encenar peças e apresentar peças teatrais. E essas peças teatrais não eram só para os alunos, eram para toda a população. Uma outra coisa interessante que ele fazia era assim, todo o recreio da escola tinha música tocando. Tinha alto-falante e tinha música. Ele escolhia uma música para tocar e sempre tinha músicas tocando. Eu acho que foi a responsabilidade e a ética. Ele era uma pessoa muito íntegra. E ele passou isso, acho que para todos os seus alunos. Eu posso falar isso para vocês porque eu sou de uma família que eu tenho 4 irmãs. E todas nós estudamos no liceu. E todas são muito reconhecidas ao que aprenderam nessa escola. Né? E todos se sentem gratas ao Milton Porto. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. Almanac Uberlândia de ontem e sempre, número 12. Uma nova edição com a história de Uberlândia vista e revista. Hermilon Correia, o médico com mais de 20 mil partos. Uberlândia, por pouco, não foi capital federal. Cuca, o técnico campeão, começou sua carreira no nosso Verdão. O glamour dos bailes de debutantes. Cabata, o mestre dos bares. E muito mais, já nas bancas. O Celcices desta semana vai falar sobre um tema muito interessante. O título é Fazer Juntos. Olá! Tem muitos casais que dividem quase tudo, menos seus planos e ambições. Este é o comentário do Celcices desta semana. Penso que, sob determinados aspectos, toda união afetiva estável, que costumamos denominar como casamento, é uma forma de sociedade. Um compromisso que estabelece vínculos sentimentais, de fidelidade, harmonia, companheirismo e muita, mas muita amizade. Na maioria das vezes, não tem regras formais explícitas, mas traz intrínsecos comportamentos e atitudes de comprometimento. Quando duas pessoas decidem se unir, pressupõe que haja afinidades que reflitam a razão de quem decide compartilhar sua vida com o outro, para sempre. Pelo menos esta é a promessa. Evidente que a vida muda tudo a todo momento e o que ontem era forte como uma rocha pode, no outro dia, simplesmente desmoronar. Mas, em princípio, o que leva uma pessoa a se unir a outra é o desejo de construir uma jornada conjunta por toda a vida, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou fora dela. Se isso vai acontecer ou não é outra questão. Daí a analogia com uma sociedade, que acredito que possa ter mais chances de perdurar quando, além dos sentimentos, compartilham-se
muitas outras questões, como, por exemplo, finanças, aspirações, receios e, por que não, planos. Quando, ao invés de cada um ter sua gestão própria, compartilha tudo com parceiro ou parceira, até para cada um entender melhor o que passa com o outro, o que está interferindo no seu humor, na sua preocupação. Tem muitos casais onde um não sabe nada a respeito do que o outro ganha e investe, deve ou planeja. Ora, se podem usar a mesma cama, viver debaixo do mesmo teto, juntar os corpos de tantas formas, conhecer a intimidade, por que não projetos e planos? Não deve ser fácil estabelecer uma relação de confiança sem ser cúmplice de quem escolhemos para viver conosco. Até porque confiança pressupõe uma fiança recíproca. No casamento, como na vida, 2 é muito mais do que 1 mais 1. Até a próxima semana. Vamos passear um pouco pelo fantástico mundo da música. No quadro Passeio pelo Passado, vamos relembrar como era a Banda Municipal de Uberlândia e conferir como ela está nos dias de hoje. No ano de 1951, foi criada a Banda Municipal de Uberlândia. A iniciativa foi do ex-prefeito Tubal Vilela da Silva, que contou com o apoio dos maestros Sargento Corsini e João Clemente, em que o objetivo era incentivar o crescimento da cultura da cidade. Porque ele gostava de música, não formou essa banda. E essa banda para ele era as meninas dos olhos deles. O Maestro Barraca me convidou também para iniciar. Então começamos a ensaiar. E quando foi em 52, no primeiro dia de maio, foi a primeira vez que nós apresentamos na rua. Originalmente, a banda municipal era composta por 30 artistas, todos homens. A maioria era autodidata, que ensaiava em um espaço do Mercado Municipal de Uberlândia. A primeira apresentação ao público foi no dia 1º de maio de 1952, na antiga Praça da República. Em 1970, Brasil campeão, e tinha uma comemoração lá na Praça Boa Vilela, e a banda tocava lá todo domingo, fazia sol ou chuva. E nós falamos para o maestro, não dá porque tá cheio de gente lá comemorando. Ele insistiu aí, nós formamos a banda lá como de costume, o povo achou bom, né, pulando, na hora que o cabo venceu 2 horas, nós fomos embora, o povo não quis deixar a gente ir. Para mim é uma honra, né, poder presenciar isso, né, a gente vê o progresso da banda dia a dia, né, crescendo, os companheiros que chegam, né, os novos. Isso é muito interessante, a gente também aproveitar a experiência dos mais velhos também. Então a banda é isso, a banda é aprendizado, é amizade, é companheirismo, é música, alegria. Atualmente, a banda tem uma casa própria para seus ensaios e é composta por 60 músicos. A proposta para o futuro é continuar crescendo e revitalizar a presença da banda municipal nas mais diversas oportunidades de apresentação. Os novos palcos são as praças, escolas e os teatros. As apresentações são realizadas em datas comemorativas, oferecendo ao público a oportunidade de crescer e emocionar a todos que vêm ver a banda passar. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá.
disfunções oculares podem afetar a visão de diferentes formas. É assim com a catarata, o ceratocone, o glaucoma e a degeneração macular. Não espere os sintomas. Essas e outras disfunções podem ser revertidas com o tratamento adequado. Iso-Olhos, saúde ocular, atendimento e tecnologia se completam. Ele veio da Grécia e hoje é renomado engenheiro na cidade. No Papos Gerais, Celso Machado entrevista Panayotis Emanuel Tsaksaks. Olá! Ele veio de longe para se apaixonar por Uberlândia. A nossa conversa hoje é com Efitímios Emanuel Panayotis. Panayotis, você nasceu aonde? Eu nasci na ilha de Creta, bem na cidade de Heráclion, que é a terra do Minotauro, né? Essa é a minha procedência. Então a sua origem é mitológica. Mitológica. E como que você veio para o Brasil e por quê? Na Grécia, eu nasci em 47 e em seguida a Segunda Guerra Mundial, a Grécia passou por uma guerra civil, então aquela pobreza que a guerra trouxe, a Segunda Guerra trouxe, continuou na Guerra Civil. Então o meu tio veio para o Brasil em 1953 e em 58 ele já estava numa condição de me acolher aqui no Brasil. Como nossa família na Grécia não tinha recurso suficiente para que desse possibilidade de eu me formar, ele me chamou para fazer medicina aqui no Brasil, para me ajudar a fazer medicina. Eu não escutei e acabei fazendo engenharia, que é uma coisa que eu gosto bastante. E você formou aonde? Eu formei na primeira turma da Engenharia Civil na Universidade de Uberlândia, né, na UFO. Pois é, mas e como que surgiu Uberlândia na sua vida? Você veio para o Brasil... Você veio direto para cá, não? Não, Uberlândia, na verdade, o progresso que o Brasil transmitia naqueles anos 50 era muito grande. Então, o meu tio, juntamente com outros sócios, conseguiram, com pouco recursos, fundar uma rede de lojas nas cidades mineiras. Então, curiosamente, as cidades que eles fundaram as lojas são as cidades polos de hoje. Fundaram em Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Governador Valadares, Teófilo Otoni. Então era a cidade onde tinham a rede de lojas. E a primeira cidade que eu vi no Brasil foi Uberlândia. Mas eu fiz uma escala em Uberlândia para ir em Patos de Minas, onde meu tio estava. Passou os anos, eu acabei indo em Montes Claros, São Paulo, e fazendo a faculdade, fazendo o cursinho em São Paulo, eu prestei em Uberlândia. E passei aqui em Uberlândia e vim fazer a faculdade e o que você disse, me apaixonei e nunca vai sair. Você formou em que ano? Eu formei no ano de 1975, na primeira turma de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa época era Faculdade Federal de Engenharia. Federal de Engenharia, depois que se criou a universidade, né? Então, mas na época, um dos fatores importantes da gente vir para cá, essa é uma universidade, é uma faculdade que era federal, então você tinha a condição de fazer universidades podendo usufruir do benefício do não pagamento. Né? E onde você morava aqui em Uberlândia nessa época? Aqui em Uberlândia nós moramos numa casa modesta que na época a gente ficava preocupado que ela caísse em cima de nós, era uma república, era na 24 de maio e ela está lá até hoje, é uma casa que ainda persiste em ficar em pé. E a escola de engenharia tinha medo que ela caísse também, não tinha? A escola inicialmente era o básico, que era a faculdade de Química, né? Que era a primeira, depois tinha a mecânica, e fizeram o prédio do básico, que era um prédio mais moderno, que o Ildes tinha projetado, e era um prédio onde todos os cursos, que na época era Química, Mecânica, Civil e Elétrica, faziam junto. Tinham fundado no ano de 70, se fundou a Elétrica e a Civil, mas já existia a Mecânica e a Química, né? E o que te levou a escolher essa atividade? Interessante, né? Embora meu tio tivesse me trazido para fazer medicina, por alguma razão eu não consegui ver na medicina um ramo que pudesse me atrair. E a engenharia me atraiu e realmente foi uma coisa que eu me apaixono até hoje. Eu trabalho horas sem fim, sem me preocupar com isso, porque é uma coisa que a gente faz com paixão. E tivemos oportunidade ao longo da nossa vida
de participar de importantes projetos para o crescimento da nossa cidade. Um dos primeiros que eu estagiei e depois entreguei como engenheiro foi a obra da rodoviária. Então foi uma obra maravilhosa que trouxe para Uberlândia um destaque que até hoje é uma obra icônica, né? E outros grandes projetos que nós participamos em Uberlândia. Então acho que a engenharia traz essa satisfação de você, a partir de um projeto, de um risco no papel, trazer uma obra que vai ser desfrutado pela sociedade que ela está inserida, né? Ronaldo, eu queria que você contasse mais a respeito da rodoviária, porque ela foi um projeto, na época, extraordinariamente moderno, né? Verdade. Porque nem Belo Horizonte, que era uma referência, tinha. E ela tinha um estilo arquitetônico, tinha uma série de coisas, né? E até hoje, né? Como você fala, até hoje, foi na gestão do Renato. Exatamente. O Renato de Freitas foi um homem visionário, né? Na verdade, ele teve grandes obras em Uberlândia, como a captação da água, a rodoviária foi uma outra obra que marcou época na gestão dele. Primeiro, na escolha do lugar, que até hoje se mostra um lugar bastante adequado. E segundo, na escolha dos profissionais que foram fazer aquele projeto. Então o Renato teve a visão de escolher dois grandes nomes, que o Fernando Graça e o Flávio Almada, que fizeram um belíssimo projeto. Esse projeto ele é usado na sua concepção em função da estrutura de concreto, que é uma casca voando no céu. A impressão que a gente tem é que aquela casca está flutuando, porque ela tem grandes balanços, né? Então traz uma beleza arquitetônica ímpar, e até hoje ela não se tornou velha, ela ainda é uma obra moderna, é uma obra que foi copiada em verso em outras cidades, né? Não vou citar isso, mas ela foi bastante copiada de outra forma, ou pelo menos inspirou-se nela para se fazer outras rodoviárias, e ela até hoje continua atual. E nós tivemos ali a oportunidade de trabalhar com grandes nomes. O Nicolau Susberg fez as cascas de acrílico que unem uma casca com a outra. O Luiz Arthur fez as estruturas dos vidros. O Antônio Naves colocou os vidros temperados, e tantas outras pessoas que deram sua contribuição para que aquela rodoviária hoje estivesse lá. E o Vadir Simão foi a empresa ganhadora da obra para fazer a parte civil. E o Vadir Simão, eu tive a oportunidade de ser contratado como estagiário dessa obra. E durante esse período a gente trabalhou. Tivemos outro colega nosso, Oscar, que também era Oscar Susumu-Tama, que é um japonês, que também foi contratado para ser estagiário nessa obra. E depois, no final, eu já formado, eu consegui, juntamente com a empresa, entregar essa obra que ainda hoje é um ícone para a nossa cidade e para toda a região, né? Quais foram os outros projetos que você participou, assim, esses mais ligados ao município, assim? Na verdade, tivemos outros projetos importantes. Um dos projetos de maior monta foi o início, quando o senhor Alair ainda alugava armazéns para poder fazer o armazém dele. E aí ele nos contratou para fazermos o projeto e execução do primeiro armazém dele, que aquilo era uma glória, porque era um volume imenso de área, era 12.500 metros quadrados, era um armazém maravilhoso que está lá até hoje sendo utilizado pelo Grupo Martins. E depois tivemos a oportunidade de fazer um segundo armazém para ele, que representava um projeto e estrutura de concreto que representava 33 mil metros quadrados. Então os dois armazéns dão um alqueirão, né? Um alqueirão de obra coberta. Então é uma coisa maravilhosa que ele passou a utilizar para a sua empresa, e fez o primeiro centro de distribuição dele próprio no Brasil, foi feito aqui. E tivemos outras obras para ele, também fizemos a casa dele. Enfim, tivemos oportunidade de fazer essas obras que hoje ainda representam para Uberlândia um marco em termos de grandeza e oportunidade de negócio para muitas e muitas pessoas que estão ali empregadas, né? Nailton, você falou de obras que estão aí até hoje e parece que foram feitas há pouco tempo, né? Verdade. O que diferencia essas obras de outras que a gente assiste aí, que em pouco tempo você vê a decadência da estrutura e de tudo delas? Na verdade, a preocupação de todo profissional de engenharia, aquele que é o responsável pela execução da obra,
como nós estivemos falando, é a presença dele ao longo de todo o processo, né, na obra. É evidente que nós carecemos no Brasil da mão de obra do chão de fábrica ser treinada mais. Então, eu tenho, ao longo da minha vida, dedicado um grande tempo para a parte sindical, no sentido de trazer ensinamento para essas pessoas. Então, nós trouxemos da França um projeto que se chamava Companheiros do Dever. Essa é uma instituição que existe na França há mais de 700 anos. Nós fomos pessoalmente buscar essa instituição, tivemos o apoio da Federação das Indústrias para que isso acontecesse. Trouxemos para Uberlândia e mais outras cidades de Minas, com o intuito de treinar as pessoas, porque de nada adianta você ser um ótimo profissional se você não tem parceiros que andem com você na obra. E nós ainda hoje estamos carecendo disso. Nós não profissionalizamos a nossa base de fábrica, o nosso chão de fábrica ainda precisa ser profissionalizado. E cada uma das pessoas que trabalham no setor precisa entender que ele é a empresa SA, é o João SA, o Pedro SA. E se ele não se profissionalizar, a cada vez menos terá a oportunidade de crescer no seu trabalho, de crescer no seu meio. Então, essa falta dessas pessoas na obra faz com que a obra, às vezes, não seja aquilo que nós almejamos. Então, nós estando presente na obra e trabalhando junto com essas pessoas, cada vez procuramos que os defeitos delas sejam menores. Quando isso acontece, você consegue entregar para o seu cliente e para a sociedade um produto de mais durabilidade. E é isso que a nossa profissão requer, entendeu? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com a outra parte da nossa conversa com Panayotis. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br. Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que fica. Se aqui nasceu inspiração,